Como sabem, nos últimos dias o temporal devastou algumas zonas do país e, em particular, houve algumas pessoas idosas que foram particularmente afetadas. Lembro-me, por exemplo, do caso de um senhor que estava sozinho em casa, num terceiro ou num quarto andar, e que esteve basicamente 24 horas com a perna partida porque não se conseguia mexer e pela falta de rede e de acesso a formas de contactar outras pessoas, seja a internet, o que quer que seja, acabou por ficar ali um bocadinho esquecido até que uma senhora o ouviu na escada. Portanto, situações como esta têm-se repetido, principalmente em Leiria, pelo que sei, pelo que tenho visto. Eu não sou de Leiria, não estive lá, mas pelo que tenho visto nas notícias e tenho acompanhado, a situação tem sido feia. E no dia de ontem tivemos também a oportunidade de ver aqui uma cena um bocadinho penosa, se me perdoam a expressão, que eu tenho mesmo que mostrar e fazer um comentário, porque sinto-me mesmo triste, não só por este senhor e pela situação que ele enfrenta, mas pelas coisas que disse em particular, e não por ser o André Ventura, mas por efetivamente este senhor não olhar à volta e não perceber que muita da miséria que ele vive hoje e viveu nas últimas décadas é precisamente por causa de ter votado ele ou os seus contemporâneos em partidos que o colocaram nesta situação. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta intervenção de um senhor na televisão, dar nota de que, evidentemente, os partidos do centro não têm culpa das condições climatéricas, mas, pelo que sei, pelo que já foi dito por alguns especialistas, houve condições de prevenção que não foram atendidas pelos executivos, sejam eles locais, sejam eles a nível nacional, e que impediram uma maior contenção de danos. Mas já lá vou, vamos só ouvir estes 40 segundos que são francamente penosos. Isto foi-me enviado por um seguidor a quem agradeço o vídeo. Vou fazer uns comentários e vamos ouvir. Uma destruição, não é? É o que temos. Tem medo agora? Sabe o que é que eu disse à minha neta toda? Eu vou chorar, eu digo. O que é que você está a dizer às garotas? Eu disse, olha, Deus está a castigar os portugueses porque andou a apoiar o diabo. Foi isso que disse às suas juntas? Foi. Mas porquê? Eu disse, olha, o diabo é o André Ventura, é o Chega, é o diabo. E agora Deus está a castigar Portugal, os portugueses estarem a apoiar isso. E sempre que existe apoios neste momento. Isto é absolutamente indescritível, honestamente. Isto foi na CMTV no dia de ontem e custa-me honestamente, e eu não venho aqui fazer qualquer tipo de demagogia, não venho dizer que as condições climatéricas são culpa do PS e do PSD, não é nada disso que eu venho dizer, mas em última instância já foi dito por especialistas, nomeadamente da Proteção Civil, que têm dito que muitos dos danos que foram causados poderiam ter sido atenuados, não evitados a 100%, mas atenuados por uma prevenção adequada. E, portanto, eu acho que não é tempo de falar de cores partidárias, mas é francamente cansativo ver uma geração absolutamente destruída por dois partidos e por uma forma de regime, e em última instância, quando alguém se levanta de forma a contestar o que está estabelecido, são os culpados por todos os problemas do país. Isto tudo para dizer o quê? Eu gostava que as pessoas tivessem em consideração que eu não estou a atacar este senhor propriamente dito. Não é este senhor que me preocupa do ponto de vista político e ideológico. Eu tenho apenas empatia por este senhor, pela situação dramática em que se encontra, porque viu provavelmente a sua casa destruída, porque não tem acesso às coisas que construiu durante uma vida, e portanto eu não estou aqui para criticar este senhor. Eu estou aqui para criticar as pessoas que fizeram a cabeça a este senhor pelas televisões portuguesas e por outras formas de intervenção política que tenha sido feita através de meios culturais e mediáticos. Custa-me honestamente que se tenha transformado o debate político, muito por culpa do centro político especificamente e da esquerda portuguesa, que este senhor esteja preocupado com o facto de haver cada vez mais portugueses a apoiar o Chega, mas este senhor não se tenha preocupado por um instante em referir, por exemplo, o PCP, se é que algum dos dois poderia ser chamado à pedra por uma destas situações, que evidentemente que não podem, porque são opções políticas e são legítimas, enfim, legítimas do ponto de vista democrático. Eu acho que há ideias menos legítimas do que outras. Eu não posso tratar as ideias que discordo e desprezo
como trato as minhas, evidentemente, porque eu acredito que há uma superioridade das ideias que tenho para o mundo, não porque eu seja um gênio, mas porque se eu acho que elas são todas iguais, então nem vale a pena estar aqui a defender nenhuma. Se são todas iguais é absolutamente indiferente. Todos achamos que as ideias que nós temos são superiores às dos outros do ponto de vista político, e por isso é que votamos num e não votamos nos outros. Estamos a fazer uma seleção, não há uma lógica igualitária do ponto de vista das ideias. Podem a dizer que têm todas legitimidade democrática. Agora, quando nós olhamos para a situação deste senhor, imaginem um senhor que é idoso, que acabou provavelmente de perder a sua casa, ou que ficou com a casa de tal maneira danificada que vai ter que gastar imenso dinheiro na recuperação de muitas coisas, se é que ele terá dinheiro para recuperar, e Deus queira que tenha e que o consigam ajudar. E se houver forma de ajudar as pessoas em Leiria, escrevam-me aí nos comentários, que eu tenho gosto em partilhar links, fazer doações, o que quer que seja. Tenho felicidade em ajudar, e são a nossa gente, são os meus compatriotas, e quero mesmo ajudar. E portanto, se houver por aí alguma forma de ajudar, mesmo este senhor, eu gostava de o fazer. Agora, em última instância, eu gostava mesmo de dizer que é francamente triste que uma pessoa, olhando para a situação do idoso médio em Portugal, que esteja provavelmente a receber 300, 400 euros de pensão, que se for preciso não tem dinheiro para os medicamentos, para a renda, para a comida e para as faturas, seja um senhor que, se precisa de alguma coisa do Serviço Nacional de Saúde, com toda a probabilidade tem que ficar horas e horas à espera, independentemente da cor da pulseira que lhe deem à partida. Um homem que se quer andar em transportes públicos tem que andar esmagado porque não há capacidade para transportar todas as pessoas que estão neste momento associadas e que têm o passe, e portanto é um drama andar de transportes públicos. Eu sei, porque o faço quase diariamente, só não o faço aos fins de semana. E um homem que viu a miséria toda que a República trouxe, que este regime trouxe, que esta democracia trouxe em específico, e olha à sua volta, e tudo o que este senhor tem de memória para se lembrar e para criticar verdadeiramente é o Chega. Dizer que os portugueses estão a ser castigados por votarem em André Ventura porque ele é o diabo. Eu gostava de perceber porque é que este senhor não se vira contra o Partido Socialista e não diz: eu tenho 200, 300 euros de pensão e agora preciso de fazer alguns arranjos, o Estado vai-me abandonar, que não está a ser liderado pelo Chega, o país não está a ser governado pelo André Ventura, o Estado com toda a probabilidade vai abandoná-lo, e este senhor com os 300 ou 400 euros de pensão que se calhar tem, vai querer fazer arranjos e não pode. E eu tenho toda a solidariedade por isso, e desejo que haja solidariedade entre as pessoas, principalmente entre os nossos, e se eu puder ajudar, e vou ajudar, e se alguém tiver aí como partilhar algum link, alguma coisa, já disse, partilhe, e tenho felicidade em fazê-lo. Mas em última instância, este senhor deveria questionar-se, à semelhança de tantos outros, quem é que o trouxe até à situação onde está. E eu tenho francamente pena que tenham manipulado toda uma geração, e eu acho que este senhor e a frase que ele acabou de dizer é o reflexo de uma boa parte do país que foi manipulada durante os últimos anos e durante as últimas décadas, e que, apesar de estarem numa situação miserável e ter sido o conjunto de partidos moderados que os trouxe até à situação miserável em questão, porque os próprios votaram e portanto também têm responsabilidade sobre o assunto, vejam agora as pessoas que dão um grito de revolta em termos eleitorais perfeitamente legítimos do ponto de vista democrático, sejam vistos como votantes do diabo. É penoso ver este vídeo e lamento que assim seja, mas apesar de tudo espero que este senhor tenha todo o conforto de volta, que possa ter a sua casinha e que nada de mal lhe aconteça, e se eu puder ajudar eu próprio o vou fazer, mas eu acho que precisamos todos de refletir sobre a situação em que este senhor se encontra do ponto de vista da lavagem cerebral que lhe foi feita, e tenho muita pena que assim seja. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.